Muito bem. Estamos em condições de dar início à nossa audiência pós-Conselho Europeu e, portanto, relembro a todos, o Secretário de Estado terá 10 minutos para uma intervenção inicial, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos com resposta direta e haverá depois a possibilidade de uma intervenção de até 1 minuto e meio de todos os deputados que pretendam fazê-lo. E assim sendo, Sr. Secretário de Estado, é com todo o gosto que lhe dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Conselho Europeu reuniu nos passados dias 9 e 10 de fevereiro com 3 temas na agenda. O primeiro tema diz respeito à situação na Ucrânia, à guerra na Ucrânia, e a esse respeito o Conselho Europeu foi muitíssimo marcado pela presença física do Presidente Zelensky em Bruxelas, onde teve a oportunidade não só de se dirigir ao Parlamento Europeu, como de estar presente no próprio do Conselho Europeu e reunir bilateralmente com todos os líderes aí representados. Foi um momento muito importante de reafirmação do apoio à Ucrânia nas suas mais variadas vertentes, o apoio político, o apoio diplomático, o apoio militar, o apoio financeiro, o apoio humanitário à Ucrânia para lidar com esta agressão por parte da Rússia, e também foi discutido naturalmente o processo de adesão ou candidatura da Ucrânia com vista à sua integração na União Europeia. As conclusões que foram aprovadas refletem também justamente isso, a firme condenação, mais uma vez, da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, o apoio da União Europeia à independência, à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, a condenação da Rússia com consagração específica em medidas restritivas, em sanções que têm vindo a ser aplicadas em vários pacotes. Vamos já no 9º pacote e está já em preparação o 10º pacote de sanções, que será aprovado em breve face ao regime russo. Firme empenho na responsabilização de todos os culpados pelas atuações criminosas que têm vindo a ocorrer na Ucrânia, e a esse respeito já aqui falámos há pouco, do estudo que está em consideração a propósito da forma de poder imputar o crime de agressão, e a esse respeito o apoio da União Europeia à criação de um mecanismo adequado e de um centro internacional para a prossecução penal do crime de agressão. O apoio à proposta do Presidente Zelensky para uma paz justa e o seu plano de paz em 10 pontos e a realização próxima de uma cimeira para discutir esta matéria. Também a respeito do processo de adesão à União Europeia, o Conselho Europeu teve a oportunidade de saudar os esforços muito sérios de reforma da Ucrânia nestes tempos tão difíceis, reconhecendo a determinação da Ucrânia em cumprir os requisitos e em cumprir as condições que foram definidas a quando da atribuição do estatuto de candidato. A reafirmação do apoio nas várias dimensões que há pouco referi. No caso do apoio, dos vários tipos de apoio, eles orçam já um total de 67 mil milhões de euros de apoio nas suas mais variadas facetas que a União Europeia e o conjunto dos Estados-membros forneceram à Ucrânia desde o início da guerra. E no que diz respeito especificamente ao apoio militar, já cerca de 12 mil milhões de euros concedidos. Também os estudos que estão em curso com vista a apurar da possibilidade de utilização dos fundos que foram congelados com vista à reconstrução da Ucrânia, um tema também difícil no plano do direito internacional público, mas está também a ser estudado e considerado ativamente. E, portanto, estas foram essencialmente as linhas reafirmadas pelos líderes dos 27 diretamente face ao Presidente Zelensky. Depois, o tema principal, na verdade, desta cimeira foi o tema da economia, da situação económica e, em concreto, da necessidade de reforçar a competitividade da economia europeia e das empresas europeias, designadamente em face das estratégias adotadas noutras latitudes, no caso dos Estados Unidos, por via de outras longitudes, sim, é verdade. No caso dos Estados Unidos, por força do IRA, mas não só nos Estados Unidos, outras regiões, enfim, a China também é sabido, tem
mecanismos em curso muito significativos de financiamento, subsidiação das suas empresas que criam desigualdades no plano da concorrência internacional e, portanto, há aqui um desafio de determinar a melhor forma de fazer face a esta dificuldade de concorrência. E esta questão coloca-se em dois planos, num plano mais de longo prazo, ou mais estratégico, a necessidade de reforçar, em geral, a competitividade e a produtividade da União Europeia, e a esse respeito, já no Conselho Europeu de dezembro, a Comissão tinha sido convidada, e agora reafirmou-se esse convite de, durante o primeiro trimestre, apresentar um pacto para a competitividade, portanto, um pacote estrutural de reforço da competitividade, da inovação da economia europeia. Isso será discutido no próximo Conselho Europeu, em março. Mas, independentemente dessa discussão mais estratégica ou mais estrutural, há uma necessidade de resposta imediata, de curto prazo, a estas, designadamente, àquilo que referi há pouco, aos efeitos decorrentes do IRA norte-americano. E a esse respeito, a Comissão tinha apresentado um plano industrial, tinha sido também convidada a fazê-lo durante o mês de janeiro, a apresentação de medidas para reforçar a política industrial europeia, fê-lo através do plano industrial para o Pacto Ecológico, e em várias dimensões, e foi na base deste plano que os líderes dos 27 Estados-membros fizeram uma discussão e chegaram às seguintes conclusões. A necessidade de adotar diversas vertentes de ação em simultâneo, trabalhar em várias frentes, digamos assim, que são as seguintes. Em matéria de auxílios de Estado, a necessidade de uma agilização de auxílios de Estado para responder de forma cirúrgica, de forma muito direcionada e de forma temporária e proporcional aos incentivos que são a ser criados quer através de subsídios, quer através de benefícios fiscais noutras geografias, para que não haja, para que as nossas empresas, as empresas europeias, não fiquem prejudicadas em termos de concorrência e não haja um incentivo à deslocalização. E, portanto, para evitar isso, a necessidade de agilizar os auxílios de Estado, mas com a preocupação de que essa agilização dos auxílios de Estado seja muito circunscrita, muito limitada, temporária e direcionada àqueles setores que estão abrangidos pelos incentivos norte-americanos, designadamente no âmbito das tecnologias limpas. Porquê que há esta preocupação de limitar esta atuação em matéria de auxílios de Estado para evitar o risco de que há pouco o Sr. Deputado Bernardo Blanco falava, e que certamente nos verá depois, de fragmentação no mercado interno. De facto, os dados que a Comissão Europeia revelou recentemente são muito elucidativos. No quadro do regime de auxílios de Estado excepcional criado para a pandemia, 77% dos auxílios de Estado aprovados dizem respeito apenas a 2 Estados-membros, a 2 grandes Estados-membros, a Alemanha e a França. E, portanto, há, de facto, Estados-membros com mais capacidade orçamental para auxiliarem, apoiarem as suas empresas do que outros e, portanto, uma abertura grande em matéria de auxílios de Estado coloca um risco de que isso seja mais aproveitado ou possa ser mais aproveitado por uns Estados-membros do que outro, criando uma desigualdade no interior do próprio mercado interno. E, portanto, há um risco disso afetar a integridade do mercado interno para evitar que tal suceda, então, a agilização dos auxílios de Estado deve ser circunscrita e deve ser compensada através de um conjunto de medidas que nós próprios propusemos à Comissão Europeia e que foram consagrados na comunicação da Comissão sobre o Plano Industrial, para que, mesmo no plano das ajudas de Estado, qualquer flexibilização seja acompanhada de um conjunto de salvaguardas. Por exemplo, cláusulas anti-relocalização. Se um Estado-membro conceder um auxílio de Estado a uma empresa sua, essa empresa não pode depois deslocalizar capacidade produtiva ou investimento que tenha noutros Estados-membros, para que não estejam os Estados-membros a competir contra os outros e não haja aqui uma lógica concorrencial. E, por outro lado, também, em matéria de auxílios de Estado, uma consideração mais favorável para os investimentos que sejam transnacionais e que envolvam vários Estados-membros, designadamente Estados-membros pequenos ou Estados-membros da coesão, e, portanto, para que haja aqui os chamados positive spillover effect, portanto, no fundo, efeitos positivos de arrastamento, em que o auxílio concedido a uma determinada empresa possa arrastar outras empresas de outros Estados-membros, designadamente PMEs, há aqui uma referência específica às PMEs, e, portanto, para que mesmo os auxílios de Estado possam ter uma lógica de coesão interna no mercado interno.
Mas não podemos atuar apenas por via de auxílios de Estado, é preciso, por outro lado, instrumentos europeus, instrumentos de financiamento, quer no curto prazo, quer a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, a Comissão anunciou que apresentará no verão uma proposta para a criação de um Fundo Europeu de Soberania. Aguardamos, com expectativa, essa proposta. No curto prazo, era importante, também o fomos dizendo, que se criassem mecanismos para permitir que não sejam só os Estados-membros individualmente a atuar e, portanto, não haja apenas uma atuação por via de medidas nacionais, que cria o tal risco de fragmentação ou de desigualdade no mercado interno, mas que haja instrumentos europeus a que todos possam aceder por igual. E foi isso que ficou consagrado aqui também, com a ideia de flexibilidade no acesso aos fundos existentes e, portanto, sem criar para já ainda novos fundos, mas permitir uma flexibilização na utilização desses fundos para estes objetivos que estão aqui em presença. Depois também um reforço do quadro regulamentar, também uma atuação muito determinada em matéria de reforço das competências do mercado de trabalho e um reforço também do financiamento privado por via do mercado de capitais e um apoio explícito aqui à agenda comercial e a um avanço na negociação de acordos de comércio. São as várias dimensões, os vários pilares desta estratégia de resposta no plano económico no mais curto prazo. Por fim, e muito rapidamente, o terceiro tema que foi discutido foi o tema das migrações, em que o Conselho Europeu deu o seu apoio a uma estratégia abrangente nas várias dimensões, quer na dimensão externa, quer na dimensão interna, trabalhando com os Estados-membros de origem ou de trânsito das migrações para responder às causas profundas que dão aso a essas migrações e, por outro lado, no plano interno, também uma atuação ao nível das fronteiras, mas em conformidade com o direito internacional, com os princípios e valores da União Europeia e a proteção dos direitos fundamentais, prevendo expressamente também a criação de canais de migração legal, oportunidades de migração legal, combatendo a imigração irregular, e designadamente aquela que coloca em risco a vida das pessoas que procuram chegar ao continente europeu, e é preciso combater de forma muito determinada o tráfico de seres humanos e a introdução clandestina de migrantes, designadamente no Mediterrâneo, mas também, em contrapartida, oferecer canais regulares e seguros para que os migrantes possam chegar, de que a União Europeia bem precisa, como é sabido, quer por razões económicas, quer por razões do mercado de trabalho, quer por razões demográficas, temos todo o interesse em acolher força de trabalho e imigrantes que possam vir para o continente europeu, onde bem precisamos deles. Por fim, um apelo a que se conclua nesta legislatura europeia o novo Pacto para as Migrações e Asilo. É um conjunto muito abrangente de 20 e tal diplomas em diferentes estádios de negociação e de evolução. Houve um acordo feito entre as instituições europeias e as próximas presidências do Conselho para que, até ao final desta legislatura europeia, o trabalho seja concluído nas mais variadas vertentes e o Conselho Europeu deixou aqui um endosso também muito claro para que os co-legisladores possam concluir de forma estrutural, não apenas até através de remendos de curto prazo, mas de forma estrutural, um novo enquadramento para a problemática das migrações e do asilo no quadro europeu. Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Ricardo Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, eu começaria, em relação às conclusões do Conselho Europeu, começaria por relembrar os 30 anos do mercado único e a sua importância absolutamente incontornável. São 56 milhões de postos de trabalho europeus, 25% do produto interno bruto da União, sendo a política de sucesso mais visível e tangível da União Europeia. De ressalvar que o mercado único foi e continua a ser uma via para a paz e para a estabilidade e a prosperidade do continente europeu, além de ser um contributo vital para o papel da Europa no palco mundial. Mas continua a enfrentar desafios, sendo que as conclusões do Conselho referem que, face à nova realidade geopolítica, a União atuará de forma decisiva para assegurar a sua competitividade, a sua prosperidade e o seu papel na cena mundial a longo prazo. Sendo aqui a comunicação da Comissão sobre o Plano Industrial, já foi, aliás, referido, do Pacto Ecológico para a Era do Impacto Zero, teve uma atenção especial. O Conselho considera que é necessário fazer avançar urgentemente os trabalhos no que diz respeito
a política em matéria de auxílios estatais, financiamento da União Europeia e quadro regulamentar. Quero recordar, no entanto, que este debate tem sido marcado pela questão da possível fragmentação do mercado, que também aqui já foi referida, causada pelos auxílios estatais, com alguns Estados-membros, nomeadamente a França e a Alemanha, a defender uma política mais flexível nesta matéria, sendo que outros países, como a Dinamarca, a Finlândia, Irlanda, Países Baixos, Polónia e Suécia, que se juntam à República Checa, Hungria, Letónia e Eslováquia, divulgaram um non-paper em que solicitam prudência à Comissão na revisão destas regras, quadro temporário de crise para auxílios estatais, pois tal pode gerar efeitos negativos, incluindo a fragmentação do mercado e os tipos de subsídio prejudiciais e o enfraquecimento do desenvolvimento regional. Ora, isto coloca questões complexas ao nível dos Estados-membros da União, nomeadamente na busca do equilíbrio entre o normal funcionamento do mercado e a implementação de um regime de ajudas de Estado que mantenha a União Europeia competitiva. A própria Vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia, responsável pela política de concorrência, dirigiu uma carta aos Estados-membros no início de janeiro, onde alerta para o facto que um aumento significativo dos subsídios coloca riscos de fragmentação do mercado e prováveis corridas a subsídios prejudiciais com países terceiros e dentro da União e possíveis efeitos negativos na coesão no seio da União. Ora, nesta consequência, as conclusões indicam que o Conselho Europeu toma nota da intenção da Comissão de propor antes do verão de 2023 um Fundo Europeu de Soberania para apoiar o investimento em setores estratégicos. Portanto, a Presidente da Comissão referiu que as ajudas estatais serão apenas uma solução limitada, que apenas alguns Estados-membros poderão utilizar, pois nem todos os países dispõem da mesma margem orçamental para ajudar as empresas. O Sr. Secretário de Estado, aliás, também já referiu aqui isso. Uma questão que tem suscitado preocupação entre muitos países da União, que receiam alguma distorção cada vez maior dentro do mercado face ao poderio económico da Alemanha e da França. E se quisermos evitar um efeito de fragmentação do mercado e apoiar a transição para as tecnologias limpas em toda a União, precisamos também de aumentar o financiamento da UE, designadamente com o estabelecimento a médio prazo desse Fundo Soberano Europeu. Ora, é nosso entendimento que o novo Fundo de Soberania da União, proposto pela Comissão, exige rapidez e exige dinheiro novo. Sem o reforço do orçamento, isto significaria cortes em programas, o que não seria, do nosso ponto de vista, aceitável. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, que informação pode prestar em relação a este Fundo de Soberania, no sentido de sabermos em que termos e com que meios é que a União vai conseguir apoiar as empresas rapidamente, e se considera que a criação deste Fundo de Soberania implica a revisão do quadro financeiro plurianual, porque isto implicará uma decisão por unanimidade no Conselho e, portanto, se não considera que a resposta poderá ser, desse ponto de vista, demasiado demorada. A minha segunda questão tem a ver com o Tribunal Europeu de Contas, que considerou recentemente que o REACT-EU contribuiu para atrasos significativos no arranque dos programas da política de coesão no início de 2021-2027 e que refere que Portugal é o segundo país mais atrasado na programação do REACT-EU. Dos 27 Estados-membros, Portugal é o quinto maior beneficiário de um dos instrumentos criados pela Comissão para fazer face aos desafios colocados pela pandemia, com 2.139 milhões de euros, como reforço de financiamento da política de coesão 2014-2020. E o Tribunal Europeu de Contas revela que Portugal, a 30 de junho de 2022, um ano e meio após o início do REACT-EU, estava entre os países com mais recursos por programar. E, portanto, neste contexto, não considera preocupante a informação prestada pelo Tribunal de Contas Europeus e que comentários tem a fazer sobre esta informação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Sousa, referiu-se à carta da Vice-Presidente Vestager a propósito dos auxílios de Estado. Portugal teve a oportunidade de responder a essa carta e o que dissemos ali sintetiza essencialmente a nossa posição neste debate. Posição essa que, em grande medida, obteve vencimento, quer na comunicação que a Comissão vai apresentar no seu plano industrial para o Pacto Ecológico, quer depois nas conclusões do Conselho Europeu. E o que dissemos e o que defendemos é o seguinte.
Flexibilizar os auxílios de Estado tem, de facto, um risco de fragmentação e de distorção no interior do próprio do mercado interno. E esse risco deve ser evitado ao máximo. Nós somos um dos principais defensores do mercado interno e consideramos que uma flexibilização excessiva podia, de facto, conduzir a uma distorção na capacidade que cada Estado-membro tem de beneficiar do regime de auxílios de Estado. Contudo, reconhecemos que alguma flexibilização será necessária, desde que limitada e contida, e muito dirigida e muito circunscrita aos setores que estão abrangidos designadamente pelo IRA, sob pena de podermos ter empresas europeias a deslocalizarem-se para os Estados Unidos. E, portanto, para evitar a concorrência, para responder à concorrência que decorre dos incentivos aprovados nos Estados Unidos, alguma atuação em matéria de auxílios de Estado pode ser necessária. Mas com três, diria, condicionantes. Ponto número 1, essa flexibilização deve ser, ou essa agilização, deve ser limitada no tempo, limitada no âmbito e dirigida, como expliquei há pouco, àqueles setores que estão em risco de deslocalização. Ponto número 2, essas mexidas em matéria de auxílios de Estado devem também ser acompanhadas de algumas cláusulas de salvaguarda que garantam a coesão do mercado interno. Aquelas que expliquei há pouco, designadamente, auxílio de Estado de um Estado-membro não pode servir para prejudicar os outros Estados-membros e efetuar uma deslocalização de investimento existente nesse Estado-membro. E a próprios auxílios de Estado devem ter uma consideração mais favorável para projetos de investimento que tenham efeitos em vários Estados-membros, designadamente em Estados-membros da coesão, e que possam ter um efeito de alavancagem e de puxar por esses, ou por PMEs, ou por empresas de Estados-membros com menos capacidade orçamental para a concessão por si só autónoma de auxílios de Estado. E, por fim, não se pode atuar apenas em matéria de auxílio de Estado, ou seja, medidas de âmbito nacional, em que se relega aos Estados-membros, cada um por si, para definir as ajudas que quer dar às suas empresas. Precisamos também de instrumentos europeus. Em simultâneo, precisamos de instrumentos europeus. E é aí que surge a questão do Fundo Europeu de Soberania, que nós, à partida, apoiamos, mas, como tudo, o diabo está nos detalhes. E, portanto, aguardamos para ver exatamente o que será a proposta da Comissão. Há, desde logo, um problema, que é o problema de timing, porque a flexibilização dos auxílios de Estado pode fazer-se de forma muito rápida, quase imediata, e o Fundo Europeu de Soberania, as propostas da Comissão surgirão no verão e depois demorarão, provavelmente, algum tempo a negociar. E, portanto, há aqui um desencontro de tempos e, por isso, o que temos dito é que, pelo menos, no imediato, é preciso, então, outro tipo de soluções europeias transitórias, uma bridging solution, uma solução ponte, de que a Presidente da Comissão Europeia também já teve a oportunidade de falar, para que, no imediato, não haja apenas medidas de atuação ao nível nacional, haja também medidas europeias e acesso a financiamento europeu. Isso ficou consagrado nas conclusões do Conselho Europeu, através da flexibilização dos fundos existentes no imediato, como resposta no imediato. Como resposta mais de médio e longo prazo, o tal Fundo Europeu de Soberania. E aí temos também uma preocupação, que é, ou duas preocupações. Para que é que vai ser destinado esse Fundo Europeu de Soberania e de onde é que vêm os recursos desse Fundo Europeu de Soberania? E aquilo que dizemos designadamente é que esses recursos não podem vir à custa ou em detrimento de outras políticas e prioridades da União, designadamente, sobretudo, a política de coesão. E, portanto, é preciso ver se são fundos novos ou não. Se forem fundos novos, muito bem. Se forem fundos que já existem, é preciso ver de onde é que eles saem, porque não podemos prejudicar, em nome deste objetivo, outros objetivos absolutamente prementes da União e, portanto, é com esta preocupação que acompanharemos esse debate que surgirá a partir do verão. Quanto ao REACT-EU, a única coisa que lhe sei dizer neste momento é que Portugal aproveitou ao máximo o REACT-EU para responder à pandemia. Foi um dos instrumentos essenciais de resposta numa primeira linha à pandemia, foi o recurso ao REACT-EU, bem como depois mais tarde ao SURE, para aguentar o mercado de trabalho, e, portanto, Portugal fez um aproveitamento bastante expansivo deste importante instrumento europeu, na altura da resposta à pandemia e em matéria de utilização dos fundos de coesão, como disse há pouco, somos dos Estados-membros que temos uma taxa de execução mais plena, com o objetivo de que até ao final do PT 2030, no final deste ano de 2023, haja um aproveitamento total dos fundos disponíveis. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirão em seu nome os deputados João Castro e Rosário Gamboa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Gostaria de colocar uma questão, ou talvez mais um comentário,
dentro do que entenda pertinente referir neste momento, sobre a situação decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia. Já de certa forma, aflorou o assunto na sua intervenção inicial. Sabemos que o último ano foi marcado pela necessidade de uma atuação firme e robusta para lidar com esta guerra, com este desastre. A Europa conseguiu ter uma resposta positiva e coerente em diferentes planos, desde o plano político, financeiro, militar também, e humanitário. Contudo, parece que se perspectiva um prolongamento do conflito. Há consequências diretas e indiretas a ter em conta. Importa que estejamos preparados, assegurando essa mesma coerência e unidade no plano europeu. Certamente que o assunto e esta preocupação foi alvo de uma ampla abordagem no âmbito do Conselho Europeu, visto ser certamente é a pergunta que todos fazemos a nós próprios, não é? Que nos convoca a todos na resposta mais adequada e possível para a situação, pelo que aproveitaríamos a sua presença para ter um comentário para aquilo que seja possível, de alguma forma, desenvolver nesta fase sobre o tema. Muito obrigado. Gamboa, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu queria regressar ao tema que tem a ver com a concretização da nova estratégia industrial. Dizer que, de facto, foi o que esteve na agenda do último Conselho Europeu, a par com outra questão que deve ser sempre aqui dialetizada, que já foi aqui referida, o plano industrial do Pacto Ecológico, com metas que também é preciso acompanhar e interconectar. Mas, relativamente à estratégia industrial, acho que é importante chamar a atenção para o contexto em que ela é debatida. E, neste contexto, passa-se fundamentalmente por uma subida significativa dos preços, em particular na energia, mas também pela necessidade de resposta àquilo que o Sr. Secretário de Estado já se referiu, um conjunto de planos de subvenções praticados por as maiores potências, onde tem particular significado o Inflation Reduction Act. Neste contexto que há aqui, em particular pelo Inflation Reduction Act, que se dirigia à China, mas que tem muitas repercussões a nível europeu, em particular nas nossas exportações para os Estados Unidos e na fixação de empresas, julgo que isto tornou este debate muito mais efetivo. E neste debate muito mais efetivo, o Conselho tomou decisões a longo prazo, como já aqui foram referidas, a médio prazo e situações de emergência. E dentro destas decisões programáticas que conduziam planos de ação, há uma coisa muito importante, o reconhecimento da parte da União da sua necessidade de ter um apoio próprio para a sua indústria. Isto é um momento muito importante. E esse momento que a longo prazo será o Fundo Soberano, para o qual o Conselho mandatou a Comissão, mas também, aqui, numa medida já de imediato, a médio prazo, a flexibilização dos fundos comunitários, não só através do REPowerEU, mas também de algumas verbas não gastas do PRR e até outra possibilidade de acesso a alguns fundos estruturais. Ora, o que eu gostava aqui de salientar é que a maior parte destas medidas, no que diz respeito à flexibilização de fundos, e é justo que se refira, foram propostas pelo Primeiro-Ministro português. E foram propostas antecipadamente, chamando a atenção da Comissão da necessidade de se tomarem medidas estratégicas neste sentido. O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, partilhou isto em algumas audições que aqui teve neste Parlamento e também o seu argumentário. Por isso, nós saudamos este acordo que foi tomado ao nível dos 27, porque, de facto, é uma resposta fundamental e importante para a competitividade da economia europeia e para a sua indústria. Mas queria referir particularmente, para além da questão da flexibilização dos fundos, a questão que aqui já foi falada da agilização das ajudas de Estado, de uma natureza temporária, que responde a situações específicas e que procuram salvaguardar, acima de tudo, que foi esta a importância que Portugal introduziu e fez a diferença na ponderação destas medidas, ao chamar a atenção que estas não podem pôr em causa a diferente capacidade orçamental dos diferentes Estados-membros e que as devem calibrar e equilibrar, evitando, como tal, o tal risco da fragmentação que aqui já foi bem reforçado e que existe e que é preciso contorná-lo, e a distorção dentro do próprio mercado interno. E, nesse sentido, o Sr. Primeiro-Ministro, o nosso Primeiro-Ministro, chamou a atenção para duas medidas que eu julgo que são bastante importantes, aquelas que o Sr. Secretário de Estado já referiu, que nenhuma empresa pode receber apoio
de um Estado-membro sem garantir que mantém a capacidade produtiva instalada em todos os outros Estados-membros da União. Simultaneamente que estas ajudas podem ser majoradas, o que é importante, resultarem de consórcios, em particular nas regiões de coesão, tentando, desta forma, possibilitar aquilo que será a capacidade de resposta de mais Estados comparados com alguns Estados fortes e aqueles que podem, não indo sozinhos, conseguem lá chegar. Por isso, Sr. Secretário de Estado, as minhas questões são muito simples. Pergunto-lhe qual o alcance político e o valor político destas últimas medidas para evitar exatamente os efeitos que falávamos ao nível da coesão, isto é, de que forma é que estas medidas são medidas importantes para a permanente construção de uma União Europeia, mais união, mais forte. E, simultaneamente, pergunto-lhe também qual o valor económico destas medidas propostas por o nosso Primeiro-Ministro, em especial para a indústria portuguesa e para a economia em geral. Muito obrigada. Senhora Deputada, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Castro, de facto o tema da guerra na Ucrânia tem sido um tema presente em todos os Conselhos Europeus, desde há um ano, quando a invasão começou, e é um tema absolutamente incontornável e assim continuará a ser, não tenho a menor dúvida, enquanto estivermos nesta situação de guerra. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ela demorará, mas não há indicações de que esteja, infelizmente, para acabar em breve e, portanto, é importante continuar a afirmar o nosso apoio inquestionável à Ucrânia perante esta ameaça muito real e muito concreta que sofre e a condenação da Rússia e dos atos, alguns de autêntica barbárie, praticados em território ucraniano. E é isso que, mais uma vez, foi reafirmado e com a particularidade, neste caso, de ter sido reafirmado presencialmente com o próprio Presidente Zelensky. O apoio à Ucrânia nos vários planos, já aqui pude referir os montantes agregados de apoio económico, de apoio militar que têm sido concedidos para ajudar a Ucrânia no exercício do seu direito de legítima defesa perante esta agressão, para ajudar os seus cidadãos, para além de todo o apoio humanitário, para além da recepção e do acolhimento que foi feita aos refugiados ucranianos que fugiam da guerra, e tudo isso, em relação a tudo isso, houve uma reafirmação de que a Europa estará ao lado da Ucrânia e ajudá-la a defender-se perante esta agressão. Condenando e procurando dificultar ou limitar a capacidade da Rússia de manter esta ofensiva através de um conjunto de sanções que serão reforçadas em breve e que se destinam não ao povo russo, mas ao regime russo e aos seus principais apoiantes, visando justamente limitar a capacidade da Rússia continuar a executar estes atos de agressão sobre a Ucrânia. Em relação à Sra. Deputada Rosário Gamboa, e novamente sobre o tema do plano industrial e da resposta ao IRA e a outras decisões de outros países que distorcem as condições de concorrência equitativas no plano global, o debate tem muita razão em assinalar os contributos do Primeiro-Ministro português, porque o debate estava muito centrado na dicotomia flexibilização dos auxílios de Estado versus um Fundo Europeu de Soberania. E eram as duas únicas, diria, alternativas da equação que estavam a ser consideradas. E Portugal trouxe novos contributos para este debate, que vieram a ser acolhidos, dizendo o seguinte: mesmo em matéria de auxílios de Estado, não se trata apenas de equacionar a sua flexibilização. Trata-se também na densificação do regime de auxílios de Estado, criar mecanismos que evitem efeitos distorcivos ou que mitiguem o tal risco de fragmentação e que, pelo contrário, possam ser fatores de potenciação das regiões menos desenvolvidas, das pequenas e médias empresas, criando um efeito positivo de arrastamento e, portanto, o auxílio de Estado dado a uma empresa não só não pode afetar
a capacidade já instalada dessa empresa noutros Estados-membros, como deve até potenciar um investimento que seja coletivo, que envolva vários Estados-membros e que leve a um desenvolvimento maior das regiões menos desenvolvidas. Essas dimensões não estavam em equação, mas fruto dos contributos nacionais, vieram a ser expressamente consagrados no plano industrial, na comunicação da Comissão quanto ao plano industrial, e esse foi, de facto, um desenvolvimento muito positivo. Mesmo quanto à vertente das medidas europeias e do financiamento, o que estava apenas em equação era a ideia de se criar um Fundo Europeu de Soberania. E o que o Primeiro-Ministro disse foi, com certeza, dependendo de como ele for criado e de onde vier o dinheiro, mas independentemente disso, que sempre demorará algum tempo, nós precisamos de medidas imediatas no plano europeu. Não pode ser medidas nacionais já e medidas europeias lá um dia mais à frente. E, portanto, é preciso que sejam duas faces da mesma moeda. E, portanto, precisamos de soluções transitórias, soluções imediatas, através de uma flexibilização dos fundos existentes e através de permitir que, por via de um alargamento de elegibilidades quanto aos fundos que existem, seja possível, desde já, lançar mão de fundos europeus para ajudar, sobretudo, o que é sobretudo importante para os Estados-membros que têm menos margem orçamental. Porquê que eles têm margem orçamental? Podem sempre, pelos seus próprios meios, atribuir ajudas de Estado, mas há aqueles que têm menos margem orçamental, para os quais é importante que possam recorrer aos fundos existentes, com algumas flexibilidades, com alargamento de elegibilidades, para apoiar as suas indústrias e para evitar a deslocalização das empresas que estão sediadas nesse país, e foi isso que também veio a ser consagrado nas conclusões do Conselho Europeu. Portanto, foi, de facto, contributos positivos para este debate, que foram bem acolhidos e que nos colocam melhor posicionados neste momento. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra. Sr. Presidente, uma vez mais, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, ouvir falar do pós-Conselho Europeu, por norma, dá-nos duas certezas na vida. Uma é que o sol nasce todos os dias e a segunda é que o governo português lá fora é uma coisa, internamente é outra. E passo a explicar, fazendo algumas perguntas. Em relação à questão da agressão à Ucrânia e àquilo que tem sido dito pelo próprio governo e difundido por todo o lado, eu gostaria de perguntar quantos M115 já foram entregues à Ucrânia, quantos Kamov já foram entregues à Ucrânia, quantos Leopard já foram entregues à Ucrânia, e depois gostava de perguntar também quantos refugiados ucranianos foram de facto integrados na sociedade portuguesa, porque aquilo que olhamos para as associações de ucranianos em Portugal é constantemente a dizerem que estão a ter um problema sério de integração, de que as crianças não vão à escola, que não há integração de grande parte da comunidade. Teremos, sim, claramente, alguns casos de sucesso, mas qual é a taxa e o que é que estamos a fazer em relação a esta gente? Porque ir às reuniões do Conselho e depois chegar a Portugal e não ter capacidade de resposta para estas questões leva-nos às tais certezas que referi no início da intervenção. A questão económica que foi tão falado, o apoio às empresas europeias, mas como é que nós podemos fazer isto quando lá fora dizemos o que dizemos e internamente subcarregamos mais as empresas com impostos? Continuamos com as taxas que estão em cima dos combustíveis. Recusamos-nos a aplicar a taxa zero do IVA para os produtos de primeira necessidade. A questão da energia continua a aumentar e as empresas a serem penalizadas por isto, cada vez mais asfixiadas. O que é que estamos, de facto, a fazer em relação a isto? Detectei também, aproveitando a ligação da última para esta audição, que o PCP teve mais sorte que eu. Porque eu perguntei ao Sr. Secretário de Estado, quando estávamos a preparar o último Conselho da Europa, como é que iria defender o interesse de Portugal em relação às taxas de juros do BCE. E o Sr. Secretário de Estado, e fui lá fora ouvir agora a declaração para ter a certeza, vou passar a citar. Era o que mais faltava ser o governo português a interferir no BCE ou a tomar medidas sobre algo que não é da nossa responsabilidade. Já percebemos pela resposta que o PCP teve que, pelo menos, já existem algumas medidas que o governo finalmente conseguiu defender e trabalhar junto da União Europeia, que era aquilo que nós falávamos há uns meses atrás, quando o questionávamos acerca disto, mas que o senhor quis interpretar como uma visão populista e de quem vem dizer mal de tudo e mais alguma coisa. Falamos depois da questão da imigração. E sem sermos populistas, podíamos falar daquilo que se passa aqui em Lisboa em relação aos atestados de residência e à vergonha que tem sido a violação clara do espaço Schengen promovido por Portugal, que permite que toda a gente entre com atestados de residência dados sem qualquer capacidade das pessoas terem o mínimo de dignidade de vida na cidade de Lisboa, já para não falar naquilo que vai acontecer
também no Alentejo. Mas podíamos ser só nós a dizer isto. A questão é que a senhora Presidente da Comissão, no discurso de preparação da reunião extraordinária para o Conselho da Europa, referiu que a Frontex identificou mais de 30 mil travessias irregulares nas fronteiras. 30 mil identificadas pela Frontex e declaradas públicas e tornadas públicas pela senhora Ursula von der Leyen. É um aumento de 64% relativo ao ano anterior. Existem 294 mil pedidos de asilos na Europa. Mas continuamos a dizer que não há um problema de imigração descontrolada. Ou pelo menos lá fora dizemos que há, mas quando chegamos aqui dizemos que não há. Que é o André Ventura e que é o Chega que anda a inventar estas coisas porque nós queremos é que as pessoas se vão embora daqui para fora. Não, nós queremos é que quem vem, venha por cotas e venha com qualidade de vida e que não se passe aquilo que nós estamos a assistir no nosso país. Fico também satisfeito de perceber que na estratégia industrial que tanto defendemos e com esta conexão com o ambiente e a agenda ideológica, que é a Agenda 2030, que é claramente ideológica, porque colocando ali pelo meio o ambiente, depois pelo meio já se anda a falar de ideologia de género e mistura-se tudo e mais um repolho, mete-se tudo na bimbi e pode ser que aquilo dê qualquer coisa, pelo meio do ambiente mete-se tudo o que é interesse, ideologia e pelo meio. Percebemos finalmente que aquilo que também falámos há uns meses atrás, na audição do Sr. Secretário de Estado, quando alertámos para a necessidade de definitivamente a Europa olhar para um parceiro que é os Estados Unidos, de uma forma concreta, mas eu creio que existe sempre aquele princípio de olhar, eventualmente, os Estados Unidos da América do Sr. Trump, não era bom para fazer negócios, agora já será bom. Era um pouco como há pouco perceber que Bolsonaro não era bom e que agora com o Lula já se faz. É mais Magalhães, menos Magalhães, eventualmente quando é a esquerda a governar, dá para fazer uns Magalhães e vender e aumentar as vendas. Portanto, a pergunta que lhe deixo muito concretamente, Sr. Secretário de Estado, não considera que nós defendemos algo aqui internamente e que depois lá fora fazemos completamente diferente? Ou seja, lá fora o fato está muito bonito, mas quando chegamos aqui internamente, desde a ajuda à Ucrânia, definitivamente digam lá, de uma vez por todas, quantas armas ou besnagas mandaram para a Ucrânia, porque até hoje ninguém tem conhecimento de nada que tenha ido para lá. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes. A resposta à sua pergunta direta é não. Portugal não defende uma coisa em Portugal e outra na União Europeia. Pelo contrário, procuramos naturalmente ser o mais coerentes possíveis entre as posições que assumimos no plano europeu e as posições que assumimos no plano nacional. Aliás, o Sr. Deputado procurou explorar vários exemplos dessa suposta contradição e eu confesso que não encontrei nenhum. Quanto ao apoio militar, sim, Portugal tem contribui, continuará a contribuir no plano militar à Ucrânia, para que a Ucrânia possa continuar a defender-se e exercer o seu direito à legítima defesa. Quanto aos tanques Leopard, por exemplo, ainda muito recentemente foi divulgada pelo Primeiro-Ministro a disponibilidade para a cedência de 3 desses tanques. Os helicópteros Cammo, que já falou, outro material, enfim, naturalmente por razões compreensíveis de segurança nacional não é feito um relato público detalhado do material militar que é enviado, mas esse material tem vindo a ser enviado, não só material letal, material também de apoio de outras espécies, designadamente geradores elétricos que têm vindo a ser enviados para a Ucrânia e outro tipo de equipamentos que a Ucrânia vai solicitando. Em relação à energia, o Sr. Deputado diz que a energia continua a aumentar. Ó, Sr. Deputado, por acaso, ultimamente, nos últimos tempos, até a evolução dos preços tem sido em sentido inverso. Mas, independentemente disso, o que eu lhe posso dizer é que Portugal beneficia de condições e de mecanismos que têm permitido atenuar a enorme escalada de preços que ao longo dos últimos meses fez sentir. Designadamente, o grande peso de renováveis que tem no seu mix energético, que permitiu que Portugal ficasse menos exposto à subida do gás e de outros combustíveis fósseis nos mercados internacionais. E o mecanismo ibérico, que justamente com Espanha negociámos na União Europeia e que permitiu conter o impacto da subida do gás nos preços da eletricidade. Isto tem beneficiado os consumidores europeus em muitos milhões de euros. E, portanto, felizmente, contamos com condições particulares no nosso mercado energético que têm permitido mitigar os efeitos da escalada de preços no plano internacional.
Quanto às taxas de juros, o Sr. Deputado não encontra nenhuma contradição entre aquilo que lhe referi em tempos num outro debate que aqui tivemos, aliás, creio que no plenário, e aquilo que há pouco disse ao Sr. Deputado Bruno Dias. A política monetária compete ao BCE. O que o Sr. Deputado em tempos me pediu era que eu dissesse ao BCE como é que ele devia subir ou não subir, ou mais ou menos, ou mais para a esquerda ou mais para a direita, os juros. Isso não farei. Não farei, não faço. Não é uma competência dos governos nacionais, é uma competência do BCE, que é um órgão independente. Outra coisa é ter noção do impacto que a taxa de juros tem sobre os contratos de empréstimos para a compra de habitação, e a esse respeito, aliás, como é sabido, aliás, creio que quando tivemos esse debate, e essa medida até já estava anunciada, aprovámos possibilidades adicionais de renegociação desses contratos para que as pessoas com dificuldade de fazer face a esses encargos acrescidos possam, juntamente dos seus bancos, renegociar os seus empréstimos. Quanto ao tema da imigração, Sr. Deputado, felizmente há um mar enorme que nos separa face ao Chega neste tema. O Chega, enfim, seguramente não partilhamos da visão que o Chega defende em matéria de imigração. Aquilo que eu lhe posso dizer é que Portugal e o continente europeu, em geral, têm necessidade de mão de obra. Por um lado, quanto à imigração económica, temos interesse em acolher trabalhadores de que necessitamos para as nossas economias. Por outro lado, se falarmos de refugiados, estamos a falar da necessidade de acolher pessoas que fogem de locais onde estão em risco, onde estão em perigo. E, portanto, em nome dos direitos humanos e em nome do respeito pela dignidade da pessoa humana, são pessoas que devemos acolher no nosso território e proteger. E, portanto, a ideia de que estão cá mais ou que, sinceramente, é algo que não partilhamos de todo em todo. Se há algumas chegadas de migrantes por via irregular, e que têm vindo a aumentar nos últimos meses, é verdade. E por isso o que nós dizemos é que é preciso combater o fenómeno daqueles que traficam com pessoas e que tentam introduzir de forma pouco digna e forma até com risco para as suas vidas humanas, para as suas vidas, pessoas, designadamente em travessias do Mediterrâneo. É preciso combater esses fenómenos e evitar esse tráfico de seres humanos. É preciso também oferecer canais regulares, seguros de migração. E, portanto, se devemos combater os fenómenos de imigração irregular, devemos, em contrapartida e do mesmo passo, garantir que as pessoas têm condições de chegar em dignidade e em segurança ao território europeu para aqui vir trabalhar, pessoas, aliás, das quais bem necessitamos nas nossas economias e nas nossas sociedades. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Há uma série de informações de grande importância relativamente a este processo que está em curso, digamos assim, sobre a resposta no contexto da União Europeia a estas medidas do governo norte-americano relativamente à economia, e este tema da flexibilização, quer em relação aos auxílios do Estado e a sua futura implementação, quer em relação à flexibilização do acesso aos fundos atualmente existentes, concordará certamente que carece aqui ainda de bastante especificação, não é? Algum esclarecimento que ainda está por fazer. E nesse aspecto eu gostava de pedir que pudesse ir mais longe nesta questão mais próxima a tal solução ponte como resposta imediata que tem a ver com os fundos atualmente existentes. Estamos a falar de uma reprogramação do QFP atual, estamos a falar de outras medidas mantendo os envelopes financeiros dos Estados-membros, mas depois também há, especialmente neste quadro financeiro, muito dinheiro nos programas de gestão centralizada, não é? E, portanto, qual é, digamos,
a variável e o peso relativo dessa componente na equação. Eu gostava de colocar essa questão. Depois, há uma questão mais, eu diria, mais transversal e mais política de fundo que tem a ver com a União Europeia. Eu não tive tempo de imprimir, mas de certeza que se recorda daquele famoso gráfico que estava na comunicação da Comissão Europeia no arranque, no momento do lançamento do debate que deu origem ao atual quadro financeiro plurianual, que era o gráfico sobre os benefícios económicos e os ganhos para cada país decorrentes do mercado interno, em que aparecia a barra da Alemanha gigante, depois uma outra barra muito grande da França, a terceira era o Reino Unido, já lá vai, e a seguir vinha a Holanda. Nós vinhamos cá para baixo, uma coisa assim mínima. E isto era antes das flexibilizações e destas questões dos auxílios de Estado. E depois veio a pandemia e foi o que o Sr. Secretário de Estado disse. Não vou acrescentar nada. Agradeço até que tenha, com esse rigor, falado dos 77% dos recursos dos auxílios de Estado que correspondem ao que veio da Alemanha, o que aconteceu na Alemanha e na França para as suas economias. Portanto, esta coisa das flexibilizações traduzem-se em cada potência económica trata de si e da sua vida. Por isso é que o PCP tem dito que a competitividade, a produtividade e a soberania de que falam são, com efeito, a competitividade, a produtividade e a soberania das grandes potências da União Europeia. Ora bem, nós consideramos, ou questionamos à partida o verdadeiro alcance de medidas de mitigação, de cláusulas de salvaguarda que podem ser referidas, como as que mencionou sobre, por exemplo, a impossibilidade de um auxílio de Estado de uma empresa alemã não poder permitir que uma outra unidade industrial dessa mesma empresa, noutro Estado-membro, seja desescalada, seja desativada, ou seja deslocalizada. O problema é que isso para a imensa maioria da economia alemã é completamente irrelevante. É completamente irrelevante, porque o que eles querem, quer dizer, o capital económico e financeiro dessas grandes potências não está como prioritariamente preocupado em encerrar unidades noutros países. Eles querem é fortalecer e garantir e tratar, por exemplo, dos preços da energia e tratar dos preços do financiamento das suas próprias unidades económicas, lá dentro daqueles países. E a questão que isto coloca é se as assimetrias, as desigualdades, a concorrência profundamente desigual desse dito mercado interno, que já está à partida fragmentado, que conclusões, que ilações é que devemos retirar sobre as consequências dessa política num acesso profundamente desigual por parte dessas economias sedentárias de grandes potências dos Estados-membros da União Europeia? Não sei se me faço entender. É que mesmo sem as deslocalizações, isto já vai dar o que a gente está mesmo a ver que vai dar. Não sei se me faço entender e queria colocar-lhe essa questão. Para terminar, Sr. Presidente, um aspecto que tem a ver com uma observação que não pode deixar de ser feita, é que fala-se da economia, fala-se dos impactos da situação atual, etc. Mas não se fala de uma coisa que milhões de europeus, milhões de trabalhadores dos povos europeus estão a reclamar e que não está a ser ouvido pelo poder político no contexto da União Europeia, que é a questão dos salários, que é a questão da distribuição da riqueza. Há criação de riqueza e ela não está a ir para quem a criou, que é o fator trabalho. E essa é uma questão fundamental. Não é apenas as questões mais pontuais, os salários mínimos, etc. Estamos a falar da distribuição da riqueza criada. E mesmo a terminar, Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, duas notas muito curtas. Uma que tem a ver com esta questão das políticas fronteiriças e o debate sobre as migrações e as conclusões deste Conselho, que nós assinalámos com o carácter explorador, discriminatório e até desumano das políticas migratórias da União Europeia. Há uma política que se aprofunda para a externalização de fronteiras, militarização da política migratória, reforço da agência Frontex, desrespeito de princípios e normas do direito internacional, apesar das boas intenções que o senhor aqui nos transmite. E eu direi assim, o Sr. Secretário de Estado voltou aqui a afirmar que há um mar que vos separa da visão política do Chega, mas compreenderá certamente se eu disser que o mar que vos separa não é o Mediterrâneo. Porque no Mediterrâneo há muitas coisas que vocês concordam mais do que discordam. E peço desculpa, agradecendo a tolerância do Sr. Presidente, a última questão mesmo, que tem a ver com a questão da tragédia da guerra na Ucrânia e na perspectiva do governo português, a pergunta é qual é neste momento o papel que deve ser reservado à diplomacia. Qual é o papel para o governo português que deve ser dado à diplomacia?
Neste quadro, há uma perspectiva de iniciativas que possam contribuir para uma solução política para esta tragédia da guerra? Ou há um quadro de continuidade da guerra sem fim à vista e vamos passar anos a enviar armas para o conflito, a continuar a alimentar aquela situação sem limites e a sofrer também as consequências e os impactos desta situação? Ou seja, qual é o plano? É continuar nisto, continuar a alimentar com armas uma guerra trágica como se está a verificar? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Estado de Estado, tem a palavra então para... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, é sabido, é bem conhecida a desconfiança, o ceticismo, digamos assim, do PCP em relação a um número vasto de políticas europeias. Mas eu até estava à espera que neste quadro concreto o Sr. Deputado tivesse uma posição mais positiva de apoio ao momento em que a União Europeia reforça a sua política industrial e a política de apoio às suas empresas e reforça das condições de competitividade das suas empresas. E, portanto, é isso que está em causa, é, de facto, uma aposta forte na política industrial no plano europeu para que as empresas europeias tenham melhores condições de competir. Isso no quadro de desafios grandes no plano global, com estratégias muito ambiciosas e muito aguerridas de subsidiação de empresas nos Estados Unidos, na China, etc., que colocam desafios particulares. E por isso o que dizemos é que será necessário responder a esses incentivos existentes nesses outros países para evitar fenómenos de deslocalização e de desigualdade competitiva, mas, naturalmente, sempre com a preocupação de evitar a dita fragmentação do mercado interno e evitar que sejam, de facto, os Estados-membros maiores ou com maior margem orçamental a poder beneficiar de qualquer flexibilização, criando depois, por sua vez, um desequilíbrio, para responder ao desequilíbrio da concorrência global ou internacional, criando um desequilíbrio na concorrência dentro do mercado interno. E, portanto, isso que não pode acontecer. Portanto, temos que salvaguardar a integridade do mercado interno, mas fazê-lo de forma a que possamos ajudar as nossas empresas a competir e a responder aos mecanismos que desequilibram a concorrência no plano internacional. Esse é o desafio que temos em mãos e, por isso, dissemos que alguma agilização de auxílios de Estado pode ser necessária, porque podemos ter que apoiar alguns setores, designadamente na área das tecnologias limpas, evitando riscos de deslocalização, mas isso deve ser feito de forma muitíssimo limitada e orientada a evitar ou a responder às decisões provenientes dos Estados Unidos ou de outras paragens. E não mais do que isso. E em simultâneo deve haver instrumentos europeus que garantam que todas as empresas europeias, independentemente do país onde estão sediadas, possam aceder a mecanismos de reforço da sua competitividade. E daí a importância, de facto, de, no futuro, o dito Fundo Europeu de Soberania, mas, no imediato, a flexibilização do acesso a determinados fundos. O Sr. Deputado disse ser relevante para a salvaguarda, voltando às salvaguardas no âmbito do... Mas quando diz isso é relevante para a Alemanha, mas não é relevante para Portugal. Não é relevante para um país como Portugal, para um país mais pequeno, para um país da coesão. As ditas salvaguardas pelas quais temos feito fincapé e que ficaram reconhecidas na comunicação da Comissão são importantes, não é para a Alemanha, é para países como Portugal, justamente para evitar que o desequilíbrio que já por si os auxílios de Estado potenciam seja ainda maior e, portanto, para atenuar esses potenciais riscos. Quanto aos fundos existentes, e à sua flexibilização no imediato, eles podem ser, enfim, a Comissão fala de fundos no âmbito do REPowerEU, no âmbito do instrumento ou do Fundo de Inovação decorrente do mercado de carbono e no âmbito do Next Generation EU, designadamente onde há fundos ainda não alocados. E a nossa preocupação é que estes fundos que possam ser utilizados para este efeito sejam fundos
ainda que existentes, que não estejam já alocados a outras prioridades. Porque não pode ser beneficiar esta prioridade ou servir esta prioridade em detrimento de outras. E, portanto, temos que encontrar fundos que estejam já dentro dos tetos máximos autorizados, mas que não estejam ainda alocados a outras prioridades. Quanto à política de salário, o Sr. Deputado, creio que bem sabe, que um dos objetivos deste Governo é justamente reforçar o peso dos salários no PIB. E, portanto, decorrente das crises dos últimos anos, houve, de facto, um agravamento da divergência face à União Europeia no que diz respeito ao peso dos salários no PIB, e nós queremos combater isso, e é isso que está subjacente à política de aumentos do salário mínimo e à acordo que foi feito a este respeito no âmbito da concertação social para garantir um quadro estável de aumentos salariais nos próximos anos. Em matéria de migrações, Sr. Deputado, há mesmo um mar que nos separa da política e da abordagem do Chega a este respeito. E, portanto, se há quem queira adotar uma linha mais dura, seguramente, em matéria de migrações, seguramente não é essa a postura do Estado português. Claro que é preciso ter em conta que a estratégia não pode ser a de, pura e simplesmente, utilização dos canais irregulares de migração, com risco para a vida dos próprios envolvidos. E, portanto, há que combater esses fenómenos, mas há que combater esses fenómenos abrindo vias legais para o acesso desses trabalhadores à União Europeia e atuando com os países de origem e com os países de trânsito, com financiamento europeu, designadamente, para ajudá-los ao seu desenvolvimento e a corrigir os problemas que muitas vezes estão na base da necessidade que essas pessoas sentem de abandonar o seu país de origem e de procurar melhores condições de vida na União Europeia. Quanto à Ucrânia e ao papel da diplomacia, a diplomacia é sempre um dos instrumentos com que devemos contar e não é por acaso que nunca foi equacionado o corte de relações diplomáticas com a Rússia em todo este processo. E, portanto, a diplomacia é sempre um instrumento importante. Claro que, na fase em que estamos, infelizmente, não parece ainda estarmos numa fase do conflito em que se anteveja como próximo ou iminente uma resolução negociada do conflito. Não estamos aí, de facto, infelizmente, mas nunca podemos descartar o papel e a importância da diplomacia. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tinha uma indicação de inscrição do Sr. Deputado Bruno Nunes para a segunda ronda. Dispõe de 1 minuto e meio, Sr. Deputado. Sim, claro. Sr. Presidente, uma vez mais, Sr. Secretário de Estado. A senhora referiu várias vezes agora na sua intervenção que há todo um mar que nos separa, e de facto há todo um mar que nos separa, porque nós defendemos imigração controlada e por cotas, não defendemos que as pessoas entrem em Portugal e depois não tenham condições de vida, que as pessoas vivam com 10 mil atestados na Rua do Bem Formoso, atestados de residência, 200 pessoas e 150 arrestadas na mesma casa, e por isso sim, há todo um mar que nos separa, há todo um mar que nos separa, inclusive quando olhamos, bastava não ser um mar, bastava um rio, que era o Rio Tejo, e olhar para debaixo da ponte e ver no Samoco os mariscadores ilegais que depois dormem em habitação para porcos, e por isso sim, há todo um mar que nos separa. E eu pedi para fazer esta intervenção para lhe dizer, infelizmente, o mar que nos tem separado, olhando para as notícias dos últimos dias, foi de facto um mar de chamas, que é a responsabilidade da forma como a imigração tem sido gerida em Portugal pelo Partido Socialista nos últimos anos. Por isso sim, infelizmente, há um mar que nos separa e foi de chamas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez eu não me tenha expressado da forma mais clara quando falei da questão da relevância lá para as empresas lá na Alemanha sobre a questão da deslocalização. Quando nós colocamos como cláusula de salvaguarda para a atribuição de auxílios de Estado a exigência de que essa empresa que é apoiada não possa deslocalizar unidades noutros países, em várias empresas essa questão é uma questão real. O que eu estava a tentar dizer é que para uma imensa parte da economia da Alemanha, da França, entre outros casos, a questão da deslocalização não é o tema principal. O que é o tema principal é essas empresas terem acesso a fundos.
terem acesso a condições fiscais mais vantajosas na altura. Ou seja, estas condições e mecanismos de centralização e concentração de capital, estes mecanismos de colocar recursos públicos ao serviço de poder económico, dos grupos económicos, para fazer face aos momentos que estão a enfrentar, essa situação, independentemente de garantias de que não poderão fazer, o caso das deslocalizações é um exemplo, medidas que se repercutam noutros países, bom, essa desigualdade já se vai repercutir e já se vai traduzir naquilo que são as diferenças nos ganhos e benefícios económicos do mercado interno, que era uma constatação da própria Comissão Europeia em 2015, no arranque do processo que deu origem a este QFP, e que agora, com a pandemia, com os impactos e as consequências da guerra e as questões dos aumentos dos preços e o aproveitamento que está a ser feito por alguns setores e por algum poder económico em face desse aumento de preços, tudo isso está a fazer com que essa desigualdade, que já era notória com números e dados de 2014, vai ser mais profunda neste quadro. Nós nunca dissemos que um Estado como o nosso não deve poder apoiar os seus setores industriais, os seus setores produtivos. Aliás, geralmente é o contrário. Os senhores é que nos dizem a nós que, quando se trata dos estaleiros navais, quando se trata da EFASEC, quando se trata de... Não se pode, porque a Europa não deixa. Agora, há essa liberdade flexibilizada que vai ser aproveitada... Se conclua, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Vou terminar. Que vai ser aproveitada pelas grandes potências por essa mesma desigualdade de partida, na posição de partida. E, portanto, isto parece contraditório. Mas contraditório tem sido o processo de integração europeu, o processo de integração capitalista europeu. Contraditório tem sido este aprofundar das desigualdades entre grandes potências e as economias periféricas da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos assim a chegar ao fim desta audição e, para encerrar, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado me diz que existe uma desigualdade nas condições de partida entre diferentes Estados-membros, uns com maiores capacidades de apoio das suas empresas, outros com menores. É óbvio que existe. Agora, por isso é que nós dizemos algumas medidas são necessárias para apoiar empresas evitando a sua deslocalização, como também acabou de reconhecer. Agora, tudo isso tem que ser limitado. Tem que ser limitado para evitar justamente o risco de fragmentação, para evitar que sejam novamente os grandes Estados-membros a aproveitar e os Estados-membros não poderem fazê-lo, e tem que ser mitigado com outras medidas que, apesar de tudo, reforcem a dimensão de coesão dentro do mercado interno e no fundo, sirvam como contravapor a essa desigualdade de partida que existe. E, portanto, é essa a nossa postura. Medidas de apoio naqueles setores são necessárias para responder aos incentivos que vêm de fora, mas isso deve ser limitado para que não crie, por sua vez, um desequilíbrio no interior do próprio mercado interno. Sr. Deputado Bruno Nunes, vamos ver se nos entendemos e, para ser totalmente claro, e deixarmos de um jogo de sombras em que nos apresentamos como muito humanistas para defender exatamente o oposto do humanismo. Portanto, eu sei bem o que é que o Chega defende em matéria de imigração. Eu sei bem o que é que o seu colega deputado Diogo Pacheco de Amorim me disse no último debate em que eu estive no plenário. Não queremos mais migrantes em Portugal. E, portanto, não me venha agora falar que se queremos melhorar as condições de integração dos imigrantes que cá temos, com certeza. Com certeza. É isso que queremos fazer. É essa a nossa aposta. É no reforço das condições de integração e em corrigir essas situações que, infelizmente, todos pudemos assistir recentemente, que não são dignas e que é preciso atuar para evitar essas situações e para melhorar as condições de integração dos migrantes no nosso território. Mas não me venha a dizer que a sua preocupação é com a integração dos migrantes, porque a sua preocupação é que eles não venham. Portanto, vamos ser claros. Uma coisa é a preocupação com a integração dos imigrantes. Outra coisa é fechar fronteiras. E, portanto, dão escusa de vir aqui apresentar-se com uma posição muito humanista de que o problema foi do incêndio de há uns dias, quando o que o Sr. Deputado, na verdade, defende e o seu partido defende é um fechar de portas à imigração. Faz favor. Sr. Presidente, acerca da condição dos trabalhos, é dirigido a si. Eu creio que as acusações que aqui são feitas e o levantar de tom de voz deve ser apanágio da mesa, que não estou aqui para levar raspanetas, nem permite que o Sr. Secretário de Estado fale num tom em que falou, porque estamos num debate parlamentar e, portanto, deve existir alguma dignidade por parte do membro do Governo, coisa que não a teve. Não foram ultrapassadas e, portanto,
quer dizer, o volume de voz de cada um, cabe a cada um fazer a sua gestão. Portanto, não creio que alguém tenha sido ofendido por causa disso. Pronto. Senhores deputados, peço que não consideremos necessários nesta fase da nossa reunião estes à partes, porque todos tiveram a oportunidade de se exprimir da forma que entenderam mais adequada. Portanto, senhores deputados, senhor Secretário de Estado, dou por encerrada esta audição, agradeço a sua presença e a presença de todos e peço agora um pouco de esforço adicional para a nossa terceira parte, que apesar de tudo me parece que será bastante limitada no tempo. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado uma vez mais pela sua presença. Peço desculpa de não o acompanhar, mas não iremos interromper a nossa reunião, por forma a que podemos concluir rapidamente os nossos trabalhos. Vou entrar na terceira parte da nossa ordem de trabalhos, muito rapidamente.